Nós terminamos o capítulo 8 há 2 semanas atrás, mas para entrarmos no capítulo 9, nós precisamos fazer igual o jogador de futebol, na hora de bater o pênalti. Você tem que dar uns 5 passos para trás e então correr para bater o pênalti. Então nós vamos voltar aqui, capítulo 8, a partir do versículo 16 de Eclesiastes, e vamos até o versículo 10 do capítulo 9. Acompanhe a leitura, acompanhe com fé a leitura da palavra do nosso Deus. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra. Somos pequenos, fracos, ó Deus, o nosso raciocínio é limitado demais. E nós queremos, ó Deus, compreender, ó Pai, o sentido disso tudo, ó Pai, que vivemos, que passamos. E a Tua palavra é para nós, ó Deus, a única regra de fé e de prática. E diante dela, ó Deus, com temor e tremor, e movidos pelo Teu Espírito que nos ilumina, nós nos achegamos, ó Deus, como quem chega com fome diante de um banquete. E pedimos que o Senhor nos alimente a alma com a Tua palavra e nos dirija os passos. Em nome de Jesus que nós fazemos esta oração agora. Amém, Senhor. Permita-me judiar de vocês um pouquinho. O que é, ou quais são as melhores coisas da vida? Quais são as melhores coisas da vida? Rapidamente alguns responderiam assim: pastor, comer. E eu concordo com essa turma. São raras as coisas melhores do que comer. Eu posso brincar com vocês um pouquinho. Agora pela manhã você pode pensar naquele pãozinho quentinho da padaria, e você chega em casa e passa uma manteiga e ele derrete a manteiga. E além de tudo ainda perfuma a sua casa. Aquele cheiro, aquele perfume que não tem para vender em lugar nenhum, só na padaria.
Ou se você estiver pensando um pouco mais adiante, nós podemos pensar no almoço. Imagine uma coisa que eu acho que deve ser extraordinariamente maravilhosa, mas eu não posso comer porque eu tenho alergia a camarão. Mas o cheiro da paella é um negócio extraordinário. Essa vai para você, Iglesias. Mas tem outras coisas maravilhosas. Uma macarronada no domingo. Isso é fantástico. Com frango assado. Especialmente aquele que você não teve o trabalho de fazer, que você leva da rotisseria para casa. Aquele cheirinho maravilhoso. Mas se você quiser retroagir no tempo, nós podemos voltar no sábado. Sábado é o dia oficial do pastel na feira. Ai, como é bom você pegar um pastelzinho daquele, que acabou de sair da frigideira, você dá uma quebradinha na ponta dele para sair o calor, e sai aquele cheiro maravilhoso. Que coisa extraordinária. Mas se você pensar num dia de muito calor, você pode pensar em sorvete. E aí vocês já sabem qual que é o meu predileto. Doce de leite da Häagen-Dazs. Ah, que coisa extraordinária. Não tem nada melhor que isso. Você pode pensar num rodízio de pizza. E se o rodízio de pizza for na casa de uns irmãos aqui da igreja que sabem fazer, melhor ainda. Porque aí é mais gostoso comer em casa. Ou num churrasco. Ah, churrasco é o melhor de todos. Imagina, começa com aquele pãozinho de alho, que é maravilhoso. Depois vem uma linguicinha, uma apimentada. Ah, como é bom. Aí começa a sair a carne mal passada. Diga-se de passagem, deveria ser a última, porque a mal passada é o ápice. Principalmente se for a picanha. Aquela que o churrasqueiro deixa para soltar depois que ninguém mais está com fome. Só para ele comer sozinho. Ah, picanha, como é bom picanha. Comer é bom demais. Comer é maravilhoso. Tem algumas coisas que vocês que nasceram aqui no Sudeste não comeram ainda. Mas se você pensar em fruta, tem uma frutazinha lá no norte, chamada ingá. Aquilo parece que veio do céu. É um cipó, você torce ele, dentro dele tem umas sementes revestidas com algodão doce. Mas nada comparado ao algodão doce. É algo fantástico, é surreal. Para mim é a melhor de todas as frutas. Mas talvez você goste muito da jaca. Sabe aquela jaca madura que você traz para casa e ela perfuma a casa inteira? Bom, tá bom, deixa eu parar de falar de comida. Talvez você diga assim, não, pastor, tem um negócio melhor que comer. Beber. Ah, beber é bom demais. Eu vou começar com o espanhol de novo. Beber um bom vinho espanhol, ou um chileno, é maravilhoso, é muito bom. Mas tem bebidas, ultimamente, por uma questão de anatomia, eu estou sendo obrigado a tomar suco. E olha, um suco de laranja bem geladinho no calor é maravilhoso. Suco de manga, suco de limão, suco de graviola, embora os adolescentes não gostem, mas é muito bom, é delicioso. Suco de cupuaçu, não sei se você já tomou, é fantástico. Ô pastor, fala da Coca-Cola. Coca-Cola é bom. Se não fosse bom, a gente não teria tanta dificuldade de evitá-la. Coca-Cola é maravilhoso. Eu gosto mesmo de uma Fanta, bem geladinha, com muito gás. Então, beber é bom demais. E tem outras bebidas que são maravilhosas, você só não pode abusar delas. Elas são fantásticas também. Beber é algo bom, mas beber um caldo de cana na feira com bastante gelo, isso é o ápice, é extraordinário também. Beber é bom, beber café num dia frio, bem quentinho, com aquela fumacinha saindo de cima, ou depois no almoço. Você deve se lembrar, você que é mais velho, daquelas canecas de metal que você punha e sentia o calor do café antes de tocar no café, na canequinha. Beber é muito bom, beber é extraordinário. Pastor, tem coisas melhor que beber? Tem um monte de coisa. Eu poderia citar aqui, namorar. Eu não vou entrar nos detalhes com vocês, deixa pra lá. Mas namorar é bom demais. Tem muita coisa boa na vida. Só tem um problema em tudo isso, que é o que Eclesiastes vai mostrar para nós, o que o pregador vai mostrar. Existem coisas maravilhosas na vida, e você deve aproveitá-las. Mas existe uma notícia ruim para todos nós. A notícia é: todos nós estamos caminhando em direção à morte. O que eu faço quando eu sei que eu estou indo rumo à morte e que existem coisas boas na vida? Bom, a proposta é muito simples. Viva enquanto você vive. Viva enquanto você vive. Esse é o tema do que nós estamos estudando, do capítulo 8, versículo 16 até o 9, versículo 10. E nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é: toda a vida termina do mesmo modo. Essa é a primeira parte.
Tudo que nós vamos ver o pregador mostrando, esfregando na nossa cara destes versículos é isso. A vida termina do mesmo modo para todos. Todos vão ter que enfrentar a morte. Todos nós, por mais que nós não queiramos enxergar ou encarar isso, todos nós teremos que enfrentar isso. Eu diria que essa semana foi uma das poucas semanas nos últimos anos que a morte foi uma marca tão forte, tão avassaladora para todos nós, especialmente nós que moramos aqui em Itapeva. Nós tivemos um final de semana que pelo menos 4 pessoas muito conhecidas, inclusive da igreja toda, faleceram. Na segunda-feira, uma delas especialmente foi uma criança de 11 anos de idade. Algo terrível. Aí nós ficamos sabendo da morte de outras pessoas famosas, como o Robin Williams, por exemplo. Mas muito mais importante para nós ficamos sabendo do acidente trágico com Eduardo Campos. Além disso, nós soubemos ontem que a tia daquele menino que morreu na segunda-feira também morreu. E hoje está sendo guardado na igreja de Nova Campina. Nós lidamos essa semana talvez com a morte muito mais do que em qualquer outra semana do ano, ou pelo menos deste ano. Mas nós lidamos com a morte com uma dificuldade, porque nós encontramos sempre uma fuga na ideia de que a morte é algo trágico e extraordinário, e a morte não é. E então nós entendemos por que muitas vezes o livro de Eclesiastes está achado como um livro pessimista, e neste trecho que nós lemos, nós vamos ver que ele é e não é. Se na primeira parte ele vai nos fazer encarar isso, na segunda ele vai dizer como eu devo encarar com alegria a vida. Mas em primeiro lugar eu preciso entender que a vida é uma jornada rumo à morte, por mais estranho que isso pareça. Parece também que Eclesiastes está esquecendo da vida pós-morte, da vida eterna. E ele não está, obviamente, tratando disso. Ele está tratando tão somente da vida fugaz debaixo do sol. Então ele está tratando daquilo que vai acabar e daquilo que você não vai experimentar mais. A Bíblia tem outros livros que vão se ocupar de falar sobre a vida acima do sol, a vida com o Senhor. Mas Eclesiastes não vai falar sobre isso. Eclesiastes é um manual de como viver até que você morra. E então agora a primeira parte nós estamos vendo essa constatação. Se você voltar no versículo 16, veja o que ele vai construindo a partir do versículo 16. Primeiro, ele vai dizer assim, olha, todo o sistema da vida é grande demais para eu tentar entender. Tentar entender a vida é exatamente como tentar entender um verbete num dicionário. Não sei se você já passou por essa experiência. Alguém diz uma palavra que você não compreende. Você anota, chega em casa, abre o dicionário e quando você encontra a explicação é exatamente com 5 ou 6 sinônimos que você também não sabe o que significa. Aí você tem que ir naquelas palavras do dicionário para saber o que elas significam. E quando você chega em cada uma delas, você encontra outros 5 ou 6 sinônimos. E alguns deles você também não conhece. E você fica navegando no dicionário para frente e para trás, e no final das contas você diz, mas afinal de contas, agora depois de consultar o dicionário, o conhecimento que eu tenho sobre essa palavra é maior ou menor? Ele só aumentou a quantidade de sinônimos que eu posso dar para ela, mas o significado eu continuo sem entender. E a vida é assim também, é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Nós não conseguimos entender muito a vida. Poucas informações sobre a vida são evidentes e claras, e uma delas é a que ele vai afirmar logo no início do capítulo 9. Nós todos temos o mesmo fim. Todos nós vamos ter que encarar o mesmo fato no final da nossa vida. Mas a vida que Deus preparou, todo o trabalho, a obra de Deus debaixo do sol, é grande demais, meu irmão. Não tente ocupar a sua vida para tentar entender esta obra, porque nem Salomão, com seus superpoderes de sabedoria dados por Deus, não conseguiu. Ele disse, olha, eu apliquei o meu coração a entender todas essas obras. É o primeiro versículo no capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. E lá na frente ele vai concluir que não dá para entender. No último versículo do capítulo 8, na última parte, ele diz, olha, nem por isso a pode achar. Ele diz, olha, ainda que o sábio diga, eu vou viver para conhecer as obras de Deus e entender o que Deus está fazendo aqui neste mundo. E ele diz, nem por isso esse sábio vai conseguir compreender. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, você não deve se ocupar com a tarefa que é maior que você.
Compreender a vida debaixo do sol é uma tarefa maior que você. Os filósofos tentaram e não conseguiram, os cientistas tentam e não conseguem, os sábios tentam e não conseguem, os pastores, os presbíteros, os jovens, os velhos, todos tentam e nenhum deles consegue. Então Salomão disse: põe de lado esta grande obra que se faz debaixo do sol, porque você não pode entendê-la. Olhe para aquilo que você consegue observar e entender. E o que eu consigo observar e entender? Eu consigo observar e entender que todos têm o mesmo fim, e não importam quem eles sejam. Veja só, a partir da segunda parte do versículo 1 do capítulo 9, ele diz: os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Ele diz assim: olha, você pode ser sábio, você pode ser um tolo, você pode ser um justo, você pode ser um injusto, você pode ser jovem, você pode ser velho. Nós temos uma coisa em comum: nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 segundos. Nenhum de nós sabe. Mas nós sabemos o que vai acontecer no fim. Veja lá o versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme em juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ele está falando da morte. Ele está falando do fim. Continue lá, veja só. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E aí ele está fortalecendo essa ideia do que acontece a todos nós, é absolutamente igual. Ele vai dizer assim: olha, existem alguns benefícios em estar vivo. É óbvio que existe. Melhor estar vivo do que estar morto, porque enquanto você está vivo você tem esperança. Inclusive até a mais drástica de todas as esperanças, que um dia você vai morrer. Mas você tem esperança de concluir uma faculdade, você tem esperança de ter uma nova profissão, de mudar de trabalho, você tem esperança de comprar coisas, de vender coisas, você tem esperança de casar, você tem esperança de ter filhos, você tem esperança de ter uma família. Então, indiscutivelmente, é melhor estar vivo do que estar morto, porque alguém poderia dizer: bom, já que tudo sucede todas as pessoas têm o mesmo fim, todos vão ter que enfrentar a morte, por que eu vou ficar gastando meu tempo aqui? Alguém poderia pensar assim. E então, de antemão, ele está dizendo: ó, mas não se desiluda da vida, porque a vida é boa, é bom demais viver, é maravilhoso viver. Enquanto você está vivo, existe esperança. Enquanto você está vivo, você pode olhar para o futuro e idealizar coisas, mas as pessoas que estão mortas não. E aí alguém poderia dizer assim: mas olha, mas que vida é essa? Nascer e saber que a partir do momento que eu nasci eu estou sujeito à morte. Que vida é essa que você diz, pregador, que tudo é ilusão, tudo é vapor? Que vida é essa que você diz que tudo isso não tem valor? Que vida é essa que é um mundo, como o pregador descreveu até aqui, um mundo em ruínas? Que vida é essa? Melhor era morrer. E aí ele usa essa expressão que se tornou uma expressão corriqueira no mundo até hoje: melhor um cão vivo do que um leão morto. A ideia dele é o seguinte: por mais difícil que seja a vida debaixo do sol por causa do pecado, por mais dramática que ela seja, ainda é muito melhor estar vivo do que estar morto. Mas assim não adianta nada. Se você vai para a rua puxando um leão morto, isso não significa nada a não ser trabalho e canseira. Mas se você tem um cão vivo, isso já te ajuda para alguma coisa. No mínimo ele te aquece no frio, ou pelo menos te livra dos seus inimigos, ou faz barulho para te animar um pouquinho, ou brinca com você. Mas é melhor este cão vivo do que um leão morto. É melhor estar vivo num mundo como o nosso do que estar morto, sem esperança, sem sentimentos, sem conhecimento, sem estudo, sem nada para fazer. Nós entendemos, e eu não estou questionando, e nem Salomão estava falando sobre isso, que há uma vida depois da morte. Não é esse o ponto. Ele está apenas tratando de como eu encaro a vida e a morte aqui, enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu encaro a vida como oportunidade, como esperança, e a morte como o fim de tudo.
Agora, se essa é a realidade, se é isso que nós temos que enfrentar, então eu preciso olhar para a vida e avaliar o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer para aproveitar o melhor desta vida, porque o meu fim já está determinado. Todos nós. E embora eu não saiba o que vai acontecer daqui meia hora, se bem ou se mal, se amor ou se ódio, eu não sei o que eu vou experimentar daqui a pouco, mas uma coisa é fato, eu sei que isso tem um dia determinado para encerrar. Enquanto esse dia não chega, o que eu devo fazer? Aí vem a segunda parte. A segunda parte é: aproveite os benefícios da vida. E quais são esses benefícios da vida? Veja só, o nosso pregador, ele faz algo fantástico. A partir do versículo 6, olha lá o que ele diz: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, falando da morte. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, para os mortos, acabou tudo. Então, não pense você em tentar aproveitar a vida depois que você morrer, porque acabou. Então, o que eu faço? Bom, versículo 7. Vai, pois. Aí vocês vão entender por que da minha introdução degustativa. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Veja, o pregador está dizendo assim: você quer saber o que você tem que fazer enquanto você está vivo? Olha, enquanto você está vivo, se alegre com a comida, se deleite com a bebida, use vestes de festa. Então ele está associando duas coisas, eu vou mostrar por quê. Aproveite o casamento e aproveite do seu trabalho. É isso que dá para fazer debaixo do sol. É esse o conselho do homem que pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele como a ninguém mais. E ele está dizendo: você quer saber o que você tem que fazer com a sua vida? Com os anos que Deus te dá, como nós lemos lá no Salmo 90, com os 70 anos, e quando passa disso, canseiro e enfado que Deus te dá, o que você tem que fazer com eles? Comer, beber, festejar, casar e trabalhar, e desfrutar do seu trabalho. É isso. Veja lá, vamos ver isso. Primeiro, os prazeres da comida. É isso que você tem que fazer. Você acha que Deus criou infinidades de sabores para a gente ficar só olhando? Não, Deus criou para a gente se alimentar deles. Você que gosta de falar mal da Coca-Cola, eu falo também. Você pensa que Deus, quando criou todos os ingredientes que são usados para a Coca-Cola, você acha que Ele foi surpreendido com alguém que foi lá e inventou a Coca-Cola? Não, isso tudo está dentro de um propósito de Deus. Você acha que o vinho é espúrio, porque alguns exageram e ficam bêbados? O vinho é a ideia de Deus, como qualquer outra bebida, como qualquer outra comida. A ideia do pregador é: se alegre com aquilo que Deus fez para vocês. Deus plantou um jardim para o homem e encheu esse jardim de frutas, de coisas comestíveis, com cores diferentes, com texturas diferentes, com sabores diferentes, com tamanhos diferentes. Sabe para quê? Para agradar o seu gosto, o seu coração. E só lembrando, para os hebreus, o coração ficava aqui. Então você entende muito bem o que significa Deus fez isso para alegrar o seu coração. Então, nós devemos entender isso. Salomão parece ter, especialmente na época que ele escreveu o Eclesiastes, que provavelmente foi no fim da sua vida, ele parece ter um grande arrependimento de não ter feito isso antes. Lá no final, no capítulo 12, ele vai dizer: quando os teus moedores já não puderem dar conta mais, quando você os perder. Então possivelmente quando ele escreveu isso, ele já não podia mastigar uma maçã, ele já não podia comer uma carne, porque ele não tinha mais os seus moedores. Então parece que essa insistência dele em falar sobre comer e beber não é por um acaso, é porque, como um sábio, ele concluiu, depois de procurar em todos os cantos, que a vida do homem ela é boa quando você aproveita aquilo que Deus te deu de bom para aproveitar debaixo do sol. E o que Deus te deu de bom? Coma e beba.
É óbvio que em todas essas coisas eu preciso ter o cuidado de não exagerar. Por quê? Nós sabemos que todo exagero em qualquer coisa faz mal. Então tem o sujeito que vai lá e come demais. Aí isso deixa de ser um privilégio e um prazer dado por Deus e passa a ser um pecado. O pecado da glutonaria. Ou do sujeito que bebe demais até cair pelas tabelas. Mas a ideia é, isso foi feito por Deus. Comer e beber são dons de Deus. Lembre daquela pessoa enferma, daquela pessoa que perde o gosto pela comida, que não consegue mais sentir sabor. É duro, é triste, é terrível isso. Deus te deu um dom, Deus te deu um presente. Deus planejou o nosso deleite com comida e com bebida. E eu devo aproveitar isso. Mas não é só isso. No versículo 8 ele fala sobre vestes brancas. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Bom, deixa eu só lembrar vocês de um contexto do Antigo Testamento, de uma cultura entre eles, entre os judeus. Alvas, obviamente brancas, claras, limpas, são vestes usadas para festa. Vestes usadas para casamento, para grandes celebrações. Ele está dizendo assim, olha, em todo tempo que vocês possam se vestir com as roupas boas, as roupas de ir para a festa. Então ele está dizendo, olha, se vista bem, se alegre com a vestimenta, especialmente quando você estiver se vestindo para ir por uma festa. Eu gosto de festa, eu gosto muito de festa, qualquer tipo de festa, desde festa de aniversário de criança, a festa de casamento, eu gosto de todas. Festa de formatura eu gosto, vou lá e eu como, e eu bebo, e eu desfruto da alegria da festa, porque foi Deus que preparou essas coisas. Eu conheço gente que odeia festa, fala, eu não gosto de festa. Mas você está em pecado, porque a ideia de festa nasceu no coração de Deus. E aliás, Deus ordenou para o povo dele lá no Antigo Testamento fazer um monte de festa. E era festa mesmo, porque a gente não sabe fazer festa, judeu sabe. Se você for assistir um vídeo, procura lá no YouTube, festa judaica, você vai ver o que é festa. As nossas festas são tímidas. A gente faz festa de casamento uma noite só, até porque economicamente vai ficar inviável. Mas os judeus fazem um mês inteiro. Os americanos fazem uma semana, chama a parentaiada toda, vem todo mundo para casa, aluga uma casa, ficam lá festejando. Até velório para eles dura uma semana. Nós brasileiros, a gente se acha muito bom de festa, mas a gente não é não, a gente é muito ruim de festa. Festejar é bom. Vestir-se festivamente é bom. E é isso que Salomão está dizendo. Você sabe o que você tem que fazer com os poucos anos que Deus te dá debaixo do sol? Comer, beber, se alegrar, festejar, se vestir bem, se vestir em festa. É essa a ideia que está por trás do texto que está aqui. Salomão está dizendo, todos nós estamos rumo à morte, não importa se você é justo ou se você é ímpio, se você é novo ou velho, se você é sábio ou tolo, se você é alguém nobre ou não, se você ama muito ou se você ama pouco, todos nós estamos indo para a festa. Para você entender o contrário disso, lembra o que aconteceu lá em Nínive, quando o profeta do Senhor Jonas foi lá e pregou para eles que eles estavam em pecados e que Deus ia destruí-los. O que eles fizeram? Rasgaram suas vestes, vestiram-se de saco e sujaram-se de cinza. Esse é o oposto. Ele está dizendo assim, olha, em todo o tempo as vestes de vocês devem ser brancas, porque ele está dizendo também que você deve ter cuidado de andar de forma equilibrada, para que você sempre possa fazer festa. Porque é muito triste quando a gente tem que sujar as vestes. A ideia do judeu de sujar as vestes é a ideia de se humilhar e se arrepender e se prostrar porque você fez alguma coisa muito errada. É amargura, é tristeza. Então a ideia é que as vestes de vocês sejam sempre alvas, ou seja, que você esteja sempre vivendo uma vida equilibrada e que você festeje esta vida que Deus está te dando. Terceira parte, os prazeres da vida conjugal. Versículo 9 diz, goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. Casamento é um privilégio. E vocês que não casaram ainda, e alguns ainda falta bastante tempo, não percam as esperanças. Tenham esperança, porque esta é a melhor coisa do mundo. Comer, beber é muito bom, festejar é muito bom, mas nenhuma dessas coisas se compara ao casamento. Casar-se é maravilhoso.
Viver a vida em comum é maravilhoso. Ter alguém, no caso dos homens, ter alguém para proteger é maravilhoso. No caso das mulheres, ter alguém para cuidar de você é maravilhoso. Poder cuidar de alguém é sensacional. Casamento é fantástico. Se tornar uma só carne com uma pessoa, poder desfrutar todos os dias dessa pessoa, gerar outras vidas junto com essa pessoa, isso tudo é extraordinário, é bênção de Deus. Foi Deus que fez isso. Nós estamos numa sociedade, e essa semana eu ouvi de 3 jovens de uma mesma família, já bem saindo da juventude para a vida adulta, dizendo: nós não queremos casar, nós não vamos casar, nós vamos ser solteiras. Eu fiquei triste com isso. Eu falei assim: vocês estão abrindo mão de um presente de Deus, de uma ideia de Deus genial. Foi Deus que fez isso. E perder essa perspectiva é perder parte da vida, é abrir mão desse pacote maravilhoso, ainda que difícil por causa do pecado, mas é maravilhoso porque as coisas que nós ganhamos de Deus debaixo do sol são extraordinárias, e o casamento é uma delas. Casamento não é para ser uma coisa amarga, casamento não é para ser uma coisa difícil, casamento é para ser algo doce. E Salomão diz: aproveita, goza a vida com a mulher que você ama. Parece que Salomão superlativou isso, né? Ele arrumou só 1000 para ele, mas não é o nosso caso. Se Salomão na velhice tinha disposição para dizer isso com 1000 esposas, então você com uma tem que estar dando pulo de felicidade. Desfruta a vida conjugal. Não deixe a esposa passar necessidade, não deixe o esposo passar necessidade, supra as necessidades dele, porque este é o teu privilégio debaixo do sol. Foi para isso que Deus fez o casamento, para que a gente se complete, se satisfaça, se alegre, construa coisas juntas. Mas além disso, ainda tem também o trabalho. Tem muita gente que fala assim: ai, amanhã é segunda-feira. Você já parou para pensar que depois da segunda-feira tem a terça? Então você devia falar: amanhã é segunda-feira, depois da manhã é terça, depois é quarta, depois é quinta, e faltam 6 dias para chegar o domingo de novo. Trabalhar é muito bom, a nossa perspectiva de trabalho tinha que ser outra. Graças a Deus, está chegando logo o domingo, porque se eu não fizer nada eu enferrujo. Pode perguntar para qualquer uma das pessoas já aposentadas da igreja. Todas elas sabem de uma coisa, eu ouço isso de todas: pastor, depois que a gente se aposenta tem que arrumar logo uma coisa para fazer, senão a gente morre. O corpo foi feito para estar em movimento. Se você pega qualquer pessoa, não importa a idade, põe uma semana deitado numa cama de hospital, fica tudo horroroso. Incha, as juntas ficam inchadas e travadas. O corpo tem dificuldade para pôr para fora todo o líquido que acumula. O pulmão começa a juntar água e vai ficando tudo horroroso. Os músculos vão se retraindo e é uma tragédia parar. Então o trabalho é bom demais. Trabalho é uma bênção de Deus. Se alegre com o que você faz, não importa, porque com certeza o que você faz supre a necessidade de alguém debaixo do sol. Pensa no padeiro. Que profissão extraordinária. Padeiro. Saber que você acorda às 4 ou às 3 para preparar o pão, mas você tem o privilégio de saber que está todo mundo dormindo, porque está confiando no seu trabalho. 7 horas da manhã todo mundo vai acordar e vai na padaria comprar. E que satisfação. O padeiro deve ficar lá de trás, a gente não vê, mas deve ficar olhando. Que legal. Todo mundo vem ali pegar o seu pãozinho. E aí alguns que são mais generosos dizem: olha, fala para o padeiro que ele a mão dele tá ótimo. E quando o pãozinho não vem muito bem, alguém pergunta: trocaram o padeiro? Bênção de Deus. Que bom que Deus fez o padeiro. Trabalho é maravilhoso, e nós devemos entender que o trabalho nos dá frutos, e nós devemos viver e gozar desses frutos na nossa breve vida debaixo do sol. Eu temo que, infelizmente, nós cristãos temos vivido uma distorção que gera um conflito na nossa vida. Isso aconteceu no Antigo Testamento, isso aconteceu nos dias em que o Novo Testamento estava sendo escrito, ao ponto que Paulo, lá em Colossenses, tem que se dirigir ao povo, e em Romanos ele tem que fazer isso também, se dirigir ao povo e dizer para eles: olha, vocês não devem se incomodar com comida e com bebida, porque essas coisas foram feitas por Deus.
Infelizmente tem gente crente, aí eu preciso fazer esse parênteses aqui para falar, tem gente crente que quer demonstrar espiritualidade entrando por uma veia que não é uma veia de espiritualidade, é uma veia de hipocrisia. Gente que começa a deixar de comer e a deixar de beber coisas porque eu tenho uma suposta espiritualidade. Olha, eu não como isso, não bebo isso porque eu sou espiritual. Isso é terrível. Isso não é, meu irmão, isso não é sinal de espiritualidade. Isso pode ser duas coisas. Ou isso pode ser sinal de um crente neófito, ou seja, alguém novo na fé que ainda não entendeu ainda muito bem direito as coisas. Ou pode ser sinal de hipocrisia, uma pessoa que sabe muito bem. Mas nunca isso será um sinal de espiritualidade, a não ser que você estiver fazendo temporariamente um jejum, como Jesus fez algumas vezes, como os apóstolos faziam, como a Bíblia nos ordena a fazer. Agora, eu não bebo isso, pastor. Não, festa na igreja não pode ter vinho, pastor. Qual que é a diferença da sua vida dentro da igreja e da sua vida lá fora? Cuidado, porque comida, bebida, casamento, trabalho são os prazeres que Deus nos deu para desfrutar debaixo do sol. Eu não devo exagerar em nenhum deles. Nas relações também, você deve saber muito bem, o casamento é casamento. Vida sexual ativa é só dentro de uma relação conjugal. Fora dela é uma distorção daquilo que Deus estabeleceu. Trabalho, você deve limitá-lo para que você também tenha tempo de descansar, para que você também tenha tempo para a sua família e para que você também tenha tempo de louvar e glorificar o Deus que te deu o trabalho. Comida é para você se alegrar e sentir prazer com ela, com toda ela, mas não é para você se tornar um glutão. Bebida é para você desfrutar e sentir prazer com ela, com toda ela, mas não é para você beber até você cair. E o contrário também não é para você se abster, a não ser que você faça isso temporariamente para a glória de Deus, para oferecer um jejum, para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mostrar para o Senhor que a minha sede pelo Senhor é maior do que a minha sede por qualquer outra coisa. Mas nunca perca de vista que Deus nunca te mandou parar com a comida, com a bebida, com o casamento ou com o trabalho, porque estas coisas foram criadas por Deus e elas são para a sua alegria durante o pouco tempo da nossa vida fugaz. É isso que ele diz. Eu quero só reler com vocês este encerramento que ele faz. A partir do versículo 8, a partir do versículo 9: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. A tua porção nesta vida, ou seja, qual que é o presente de Deus, a parte que Deus separou para nós debaixo do sol: o comer, o beber, o casar-se, o festejar-se, as vestes de festa e o trabalho. Esta é a porção que Deus nos dá. Toda a nossa fadiga debaixo do sol é recompensada por estas coisas. Então aproveite-as com sabedoria, com equilíbrio. E aí o versículo 10, a gente sempre usa o versículo 10 para falar outra coisa, e eu quero encerrar falando do versículo 10 para vocês. O versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A gente usa esse texto exatamente quando a gente vai dar posse por uma diretoria nova, quando você vai dar um cargo para alguém, quando você faz uma ordenação de presbítero ou de pastor, e a gente pega esse texto e diz: olha, tudo que te vier a mão para fazer, faça. E a gente dá uma conotação ao texto que não é a conotação do texto. Veja, você está acompanhando comigo o contexto destes versículos. Sobre o que Salomão está falando? Todos os homens têm o mesmo fim. Ele está falando da morte. O que eu posso aproveitar desta vida é comer, beber, festejar, casar-se, viver a vida conjugal e trabalhar. Então quando ele diz: tudo que tiver as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, ele está falando do quê? Agora ele mudou de assunto, está falando sobre ministérios? Não, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre comer, sobre beber, sobre casar, sobre festejar, sobre trabalhar.
Ele está dizendo, olha, tudo que Deus te der condição de fazer nessa vida, faz-o de acordo com as tuas forças. Não faz mais ou menos, não faz pela metade. Não faz com medo. Faz conforme as tuas forças. Deus te dá força para trabalhar bastante. Dentro das 8 horas que você deve trabalhar, trabalhe. Ame com vontade. Abrace forte, não abrace fraco não. Beija com alegria a tua esposa. Não beija aquele beijo mecânico de obrigação. Tem que dar um beijo hoje. Parece que é assim. Uma vez uma esposa reclamou comigo, falou, pastor, na época que eu era namorado, ele gostava tanto de beijar que eu tinha que empurrar ele para ele parar, que não queria conversar, só beijar. Agora que está casado, para eu ganhar um beijo, é dia do aniversário, marcado. E olha lá, dia das mães, de vez em quando eu ganho um. Bom, aí eu tenho que ser bíblico, né? Se o cara não tem mais força nem para beijar, não posso exigir dele, né? É o que a Bíblia diz. Agora, se tem força para jogar futebol, tem força para comer igual um touro, tem força para um monte de coisa, ele não tem força para beijar mais? Faze-o conforme as tuas forças, tem a ver com as coisas triviais da vida debaixo do sol. Tem a ver com trabalho, mas tem a ver também com comer, beber, namorar, festejar. Faze-o conforme as tuas forças. Está animado? Está forte? Então aproveita, porque é esta a porção que te cabe debaixo do sol. Mas se você ouviu tudo isso daqui e está pensando assim, ok, então é só isso? Não é só isso. Olhe para a vida de Jesus. Salomão não está falando sobre o Messias, porque ele está se ocupando da vida debaixo do sol. Mas nós lemos lá em Efésios, em Gálatas, que nós devemos imitar Jesus. Jesus comeu, comeu tanto que os hipócritas falavam, os espirituais da época de Jesus diziam, ele é um glutão, come com pecador. Jesus bebeu? Bebeu. Os espirituais lá falavam que ele era um beberrão. Um beberrão. Bebe com publicano, bebe com Levi, uma renca de pecadores que ele juntou lá. Perceba, inclusive tem um pregador aí que critica isso. Jesus, o primeiro milagre oficial registrado no Evangelho, qual foi? Transformou a água em vinho. Você acha mesmo que Jesus tinha alguma coisa contra vinho? Bebia água, mas bebia vinho também. Pastor, e Jesus festejava? Lógico, o primeiro milagre começa onde? Numa festa. Jesus gostava de festa? Sem dúvida nenhuma, é lógico que ele gostava de festa. Ok, pastor, mas aí não tem jeito, casamento, ele não casou mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? Ele veio a esse mundo não pela comida, não pela bebida e não pela festa. Ele veio a esse mundo por causa da noiva dele. E a noiva dele é a igreja. E hoje eu quero dizer para você que você está aqui nesta noite por causa do que Salomão disse. Salomão disse para gozar a vida com a mulher que Deus te deu, com a tua esposa. Jesus Cristo está preparando uma noiva. Ele está preparando as vestiduras brancas para ela. Ele deu o bom perfume dele para ela. Tudo o que ele fez foi para apresentá-la santa, justa, limpa, sem ruga e sem mácula. Sabe por que você está aqui nesta noite, nesta manhã? Porque você faz parte desta igreja. Porque o Senhor quer preparar você para que você desfrute com o Cordeiro por toda a vida dele, como a noiva do Cordeiro, a igreja resgatada e preciosa do Senhor. Jesus veio a este mundo, comeu, bebeu, festejou e preparou a sua preciosa, a sua noiva, porque ele foi lá para a cruz para pagar toda a dívida da sua noiva, para limpá-la das suas imundícies, dos seus pecados. E hoje o que você pode fazer de bom pela sua vida, além de comer, beber, festejar, desfrutar da vida com a mulher que você ama, o que você pode fazer de bom além de trabalhar, é reconhecer o trabalho do Senhor Jesus, reconhecer o amor dele por você. Porque quanto a esta vida, você já aprendeu hoje
que você deve desfrutar da comida, da bebida, da festa, do casamento e do trabalho, mas quanto à vida para onde nós vamos, só há um jeito de você desfrutar de alegria e de felicidade. É reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o único que pode dar a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu queria encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: você hoje aprendeu tudo o que você precisa sobre como aproveitar a vida até que você morra. Mas eu gostaria de desafiá-lo a voltar aqui, para você aprender sobre como ser feliz após a morte. E isso só pode ser através do conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Salomão está dizendo para você como é que você lida com essa vida aqui. E mais para frente, no final do capítulo, ele vai dizer que você tem um futuro para onde você vai. Lá você não vai trabalhar, lá você não vai se dar em casamento, lá você não vai desfrutar das coisas transitórias dessa vida, mas lá Deus tem preparado para nós uma vida superior, eterna, maravilhosa. Mas essa vida é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Cristo Jesus deu o exemplo, aproveitou esta vida como nós devemos aproveitar. Comeu, bebeu, festejou e preparou a sua noiva com o seu trabalho, para que ela um dia pudesse desfrutar com Ele daquilo que o Pai preparou na eternidade. Que Deus nos ajude a compreender estas verdades, que você reconheça diante do Senhor com humildade que você precisa dEle para desfrutar não só dos prazeres que Ele nos dá nesta vida, mas principalmente para poder entrar no desfruto, no gozo daquilo que Ele nos preparou na eternidade. Se comer, beber, festejar, casar e trabalhar é bom demais, imagine o que o Senhor preparou para nós no céu. Não dá nem para falar.